Mensagem pregada por Diogo Martins, no dia 29 de novembro de 2016, na Comunidade Missionária Israel. Terça-feira, no culto de oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Hoje quero compartilhar a mensagem da Palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo 3, versos 9 a 23. Depois Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Diz assim o texto: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Diz assim o texto: e, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O tema da mensagem é: dormindo com o inimigo. Confesso aos irmãos que de um tempo para cá, estou encantado com o livro de Romanos. Praticamente leio todos os dias os capítulos que o apóstolo Paulo dirigiu aos nossos irmãos de Roma. Posso, humildemente dizer que começo a entender o que Lutero sentiu quando foi esbofeteado com esses versículos de Paulo. Antes, eu tinha outro livro preferido da Bíblia, mas confesso que Romanos tomou o primeiro lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz é anunciada por todo o mundo. Muitas pessoas se renderam a Cristo com essa mensagem de salvação. Muitas pessoas perderam suas vidas por causa dessa mensagem, que traz a verdadeira liberdade. Liberdade em meio a impérios, a governos ditatoriais. Dizem os irmãos que sofrem perseguição que eles estão livres em meio às suas prisões, e nós no Ocidente somos presos na nossa liberdade. Essa é a mensagem da Bíblia, que não temos condições alguma de nos achegar diante de Deus se não for pela própria ação de Deus. Gostaria de explorar um pouco mais sobre a nossa condição pecaminosa e sair do nível raso que temos sobre o pecado e o que Cristo precisou fazer por nós. A Bíblia faz uma declaração incontestável: todos pecaram e destituídos, ou afastados estão da glória de Deus. Para que possamos entender esse verso, precisamos voltar até o jardim e vermos o quão danoso foi o pecado nas nossas vidas e no sistema criado pelo Senhor. Claro que não tenho a pretensão de expor toda a nossa condição, mas quero dar uma breve explanação sobre o que somos e o que Jesus precisou fazer na cruz do Calvário. Essa é uma doutrina da Igreja Reformada que se chama doutrina da depravação total. Ok, mas o que isso significa? Depravação total? Parece que inicialmente, o ser humano é depravado na sua totalidade, no seu nível máximo, das características e das suas potencialidades maléficas. Na verdade, essa doutrina reformada não fala quantitativamente, ou seja, não fala com o homem caído, pós-pecado em termos de extensão ou em níveis, mas qualitativamente, ou seja, o homem é totalmente depravado nas suas qualidades e características, emoções,
intelecto, espiritualidade, em força, etc. Para que entenda melhor, que extensivamente, o homem é completamente depravado por causa do pecado, mesmo que ele não seja intensivamente no máximo que ele pode ser. Exemplo, vemos pessoas fazendo boas coisas, ou seja, o homem ele não é tão mau quanto poderia ser. Você não vê muitos Hitlers, exemplo da maldade suprema, nos tempos atuais, por aí. E mesmo assim ele não é o máximo da maldade que o homem poderia chegar. Existem pessoas que são comprometidas com o meio ambiente, com animais, com moradores de rua. São pessoas boas, e com atitudes boas, mas isso só é possível dentro da teologia reformada, por causa da graça comum de Deus, que Deus, através da sua graça, impede que a maldade do homem chegue a níveis extremos. Por isso é importante analisarmos o que aconteceu no Éden para fundamentar melhor essa ideia, que num primeiro momento parece ser bem estranha aos ouvidos de quem ouve pela primeira vez. Eva está diante da árvore, sendo tentada em comer do fruto. O ato de ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação. Particularmente não creio que havia poder no fruto. Era um teste que Deus havia estabelecido. Poderia ser qualquer outra coisa simples. Deus estabeleceu uma ordem: não coma. O pecado veio pela desobediência. Eva comeu, oficializando a sua rebeldia. O Senhor lançou juízo sobre todos os envolvidos, mas para o homem atribuiu uma responsabilidade. Gênesis 13:17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dele o sustento durante os dias de tua vida. O texto fala que por causa da desobediência do homem, a terra estava sendo amaldiçoada. No original, o termo terra é Adamá, que é igual ao solo, terra lavrada. Superfície visível da terra, ou seja, que toda a estrutura da terra estava sendo amaldiçoada. Estava sendo corrompida por causa do homem. Tudo que era perfeito no comando de Adão, enquanto estava obedecendo a Deus, agora se torna desorganizado, corrompido, estragado, defeituoso. Vemos as consequências desse pecado em nossas vidas até o dia de hoje e sempre terá, enquanto houver seres humanos habitando nessa terra. E enquanto houver qualquer coisa criada e que esteja sob o domínio do homem, não funcionará como antes projetado por Deus. Exemplo disso são os animais. Todos os animais eram herbívoros. Todos. Imagina: o leão, o leopardo, os lobos, os crocodilos. Todos os animais que hoje conhecemos como carnívoros, eram antes da queda, herbívoros e por causa do pecado, mudou a estrutura molecular, e os animais passaram a andar por instinto. O homem também teve a sua estrutura molecular e moral destruída por causa do pecado. Por isso que nós somos depravados moralmente nos nossos atributos. Fomos criados para sermos perfeitos, íntegros, retos, santos e imortais diante de Deus, mas por causa da corrupção que veio por intermédio do pecado, nos tornamos imperfeitos, moral e fisicamente, injustos e corruptos, imorais, com Deus e com as pessoas, imortais física e espiritualmente, destinados infalivelmente ao inferno. Todo o sistema criacional foi abalado por causa do pecado. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, integrado no seu corpo, alma e espírito. Esses componentes viviam em perfeita harmonia com o homem e com Deus, mas por causa do pecado, o espírito do homem morre e a sua alma, sentimentos, passa a governar o homem. Antes o espírito determinava sobre o homem. Deus estava ligado ao espírito do homem, dada ao homem para ter vida, mas o pecado quebra essa ligação. Agora, após a queda, quem determina sobre o homem são seus sentimentos, alma, e ela passa a ser extremamente corrupta, como diz o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O espírito humano só tem vida quando está ligado a Deus. Por isso que a Bíblia afirma que estamos mortos espiritualmente, porque a nossa única fonte de conexão com Deus, que é o nosso espírito, está sem vida, ou seja, morta, porque Deus é a própria vida. Cuidado quando você tem muita facilidade para pecar. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Você pode não ter ele. Vamos ver alguns versículos. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 8:21.
E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Desde já vemos a maldade no coração do homem. Deus declara que o homem é corrupto desde a sua mocidade, desde a meninice. Somos potencialmente voltados para o mal. Quando olhamos para uma criança, aquele pequeno ser puro, vemos nele a grandeza e a pureza de Deus, expresso-no naquela pequena vidinha. Mas toda criança, quando cresce, ela precisa ser ensinada, precisa ser educada, precisa ser restringida nos seus desejos. Como já vimos, que todos nós somos corruptos desde a nossa meninice, precisamos colocar limites nos nossos filhos. Se não fizermos isso, ele achará que o mundo é a casa dele e provavelmente criaremos um ser humano sem limites, praticamente um protótipo de um mini Satanás. Nossas crianças precisam de limites, porque não são maduros o suficiente para ter um controle sobre a própria natureza corrompida. Um exemplo claro disso é, quando estamos com um bebê, por volta dos seus 2 ou 3 anos. Damos um brinquedo para ela e ela dispensa. Insistimos para que ela brinque com o brinquedo que estamos ofertando, e ela continua rejeitando e joga longe o brinquedo, nos mostrando que ela não está a fim de brincar. Mas se outra criança brincar com o mesmo brinquedo que a primeira criança rejeitou, ela vai até outra criança e tome o brinquedo da mão dela. Isso é um exemplo prático de como somos potencialmente inclinados para o mal. Em Provérbios 21:4, que a lavoura do ímpio é pecado. O trabalho é uma tarefa neutra. A Bíblia diz que o trabalho é bênção, porque contribuímos para a nossa sociedade e o fruto dele, o salário, faz com que tenhamos as nossas coisas e supramos as nossas necessidades. Mas o trabalho do ímpio para Deus é pecado. Uma pessoa que não conhece a Jesus, nas Escrituras é chamada de ímpio, e tudo o que o ímpio faz é pecado. Outro versículo, Jó 14:4, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Aqui nos mostra que não pode de maneira nenhuma sair alguma coisa pura de um meio imundo. Nada pode sair perfeito de um meio imperfeito, ou seja, o homem não pode produzir nada voltado para Deus. O homem não tem condições de se achegar até o trono da graça de Deus por seus próprios méritos. Ele é imundo espiritualmente. Dessa forma não pode se achegar a Deus, que é puro. Em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em Romanos 13:14, e tudo o que não é de fé é pecado. Nesses 2 versículos fechamos a condição humana sem Cristo diante de Deus. Por mais que o ímpio faça atos de bondade, isso é pecado diante de Deus, porque todos os atos que o ímpio comete não são para a glória de Deus, logo são para a glória própria ou de outrem, e isso é pecado. O ímpio não pode ter fé, porque em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ímpio não ouve o evangelho, logo ele não tem fé. O que ele tem é um sentimento de querer acreditar, uma vontade de crer, que não é a fé propriamente dita. Pode até ser em alguns casos a fé natural, mas essa para Cristo não vale de nada, porque o pecado se torna uma ofensa tão grave diante de Deus. Em Abacuque 1:13 diz, que tu és tão puro de olhos, que não podes ver mal. O pecado foi cometido a um Deus eterno e é essa ofensa eterna diante de Deus. Aqui tenho que falar de alguns atributos de Deus. Em primeiro lugar, Deus é santo. Ser santo significa ser separado, diferente, distinto. A santidade de Deus é em um nível que nunca jamais poderemos ter a sua compreensão total com a nossa mente caída. Ele é 100% puro. A Bíblia diz que Deus não tem sombra de variação. Ele é perfeito, puríssimo, e não pode nem ver o mal. Se o mal se manifestar diante dele, ele precisa exterminar esse mal. Mas para isso ele tem que, obrigatoriamente, exercer um outro atributo, que é a justiça. Justiça significa dar a cada um o que merece. A justiça de Deus é a retidão de sua natureza, aquilo pelo qual faz o que é reto e de igual medida. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Provérbios 24:12. Deus é um juiz imparcial. Ele julga a causa. Os homens geralmente julgam a pessoa, mas não a causa. Isso não é justiça, mas malícia. Descerei e verei-se. De fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Gênesis 18:21. Quando o Senhor está diante de um ato punitivo, pesa as coisas na balança, não pune de qualquer maneira, não age desordenadamente,
mas de maneira lógica contra os ofensores. Em relação à justiça de Deus, devo apresentar as 6 seguintes posições. 1. A justiça de Deus é santa. Deus só pode ser justo. Sua santidade é a causa de sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão que é justo. 2. A justiça de Deus é o padrão de justiça. A vontade de Deus é a suprema regra de justiça. É o padrão de equidade. Sua vontade é sábia e boa. Deus deseja somente o que é justo e, portanto, é justo porque deseja ser. 3. A justiça é natural ao ser de Deus. Deus faz justiça voluntariamente. A justiça flui de sua natureza. Os homens podem agir injustamente, pois são forçados ou subornados. A vontade de Deus nunca será subornada, por causa de sua justiça. Não pode ser forçado, por causa de seu poder. Ele pratica a justiça por amor à justiça. Amas a justiça. Salmo 45:7. 4. A justiça de Deus é a perfeita. A justiça é a perfeição da natureza divina. Aristóteles disse: a justiça engloba em si todas as virtudes. Dizer que Deus é justo é dizer que é tudo o que há de excelente. As perfeições se encontram nele como linhas convergem para um centro. Ele não é somente justo, mas a própria justiça. 5. A justiça de Deus é exata. Deus nunca cometeu nem nunca cometerá o mínimo erro em relação às suas criaturas. A justiça de Deus já foi distorcida, mas nunca distorceu. Deus não segue de acordo com o rigor da lei. Ele alivia sua severidade. Pode infligir penas mais pesadas do que impõe. Tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Esdras 9:13. As misericórdias para conosco são mais do que merecemos, e nossas punições são menos do que merecemos. 6. A justiça de Deus é definitiva. A justiça de Deus é tal que não é apropriado para qualquer homem ou anjo censurá-lo ou exigir uma razão por suas ações. Deus não tem só autoridade do seu lado, mas a equidade. Farei do juízo a régua e da justiça. O prumo Isaías 28:17. E algo inferior a ele, dá razão para nós de seus procedimentos. Qual destes dois é mais apropriado prevalecer, a justiça de Deus ou a razão humana? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20. A linha de prumo de nossa razão é muito curta para compreender a profundidade da justiça de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Romanos 11:33. Devemos adorar a justiça de Deus mesmo onde não vemos razão para tal. E por fim, julgando o pecador, Deus exerce a sua ira. A ira de Deus é um dos atributos menos falados nas igrejas de hoje. A ira é definida como a resposta emocional à percepção do mal e injustiça, frequentemente traduzida como raiva, indignação, cólera ou irritação. Tanto os seres humanos quanto Deus expressam a ira. Entretanto, há uma grande diferença entre a ira de Deus e a do homem. A ira de Deus é santa e sempre justificada. A do homem nunca é santa e raramente é justificada. A ira de Deus é uma coisa espantosa e assustadora. Em Apocalipse 14, verso 10 diz: também, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora que já temos uma boa noção do que pecado fez com a terra e com o homem, dentro desse cenário caótico, veremos o que Jesus fez por nós no Calvário. Jesus teve um nascimento incomum, extraordinário. Jesus foi concebido antes que Maria tivesse sido despertada para o pecado. Todos nós tivemos o período da inocência. Esse período ocorre quando somos crianças. Universal temos a noção do pecado e essa natureza não nos agride diante de Deus. Somos justificados por Deus enquanto vivermos nesse período. A Bíblia diz que onde não há lei, não há pecado, mas Satanás tem tirado a pureza de nossas crianças muito cedo. Antigamente uma menina de 15 anos ainda brincava de boneca, nos tempos de nossos avós, e os homens só tinham contato sexual depois que completasse 18 anos, quando o pai levava ele em um prostíbulo ou quando se casava. As meninas só sabiam o que era sexo no casamento. Mantinha-se esse estado de pureza por mais tempo, e com Maria não foi diferente. Jesus foi concebido quando Maria ainda não tinha sido despertada para sua natureza pecaminosa. Jesus nasceu e viveu uma vida incomum, sem pecado, sem mancha. Ele cumpriu toda a lei. Não teve nada que o comprometesse, nem no seu corpo, nos seus sentimentos, na sua honra. Ele viveu uma vida separada, como um cordeiro sendo preparado para o sacrifício. Jesus não poderia ter uma falta, a menor sequer,
Se tivesse, ele teria pecado, e tendo pecado, o sacrifício não poderia ser aceito, como na lei mosaica, onde Deus requeria um sacrifício sem defeito ou manchas. Foi até a cruz, sofreu dores e aflições que nunca jamais experimentaremos e no final ele diz tetelestai, está consumado. Essa expressão significa quitação de dívida, pago, não deve mais nada. Essa expressão era usada na quitação de dívida, ou na compra de um escravo. Quando uma pessoa comprava um escravo, o seu antigo dono, para certificar a venda, escrevia em um comprovante de venda, tetelestai, ou seja, esse escravo está livre, ele não me deve mais nada. Ele pagou pela nossa dívida para com Deus, oferecendo a sua vida santa, seu sangue puro. Jesus pagou o preço da nossa escravidão na cruz. A dívida que tínhamos diante de Deus, nossos pecados e o nosso destino ao inferno foram pagos pela vida santa, imaculada e perfeita de Deus. Somos livres da condenação graças a Jesus. Pela lei, Jesus era o único que tem acesso ao Pai, o céu, comunhão com o Espírito Santo por seus próprios méritos. Ele pega a recompensa que é dele por direito, e oferece a mim e a você. Paga a nossa dívida. Se apresenta ao Pai que ele venceu por nós. Hoje podemos entrar na presença de Deus, sem sermos consumidos. Graça é igual fazer o que ninguém pode fazer. Favor imerecido. Deus manifesta a sua graça através da pregação do Evangelho. Quando prega o Evangelho, manifesto essa graça imerecida a outras pessoas e é oferecida a possibilidade de salvação e libertação do estado de escravidão e condenação. Não pregamos o Evangelho para a pessoa fazer parte de nossa congregação ou ser crente, mas a oportunidade de salvação e desfrutar da maravilhosa graça e presença de Deus. Quando não falo do Evangelho, cometo o ato mais covarde de todos. Imaginemos que temos ingressos para que as pessoas se salvem de uma grande catástrofe natural em um abrigo. Nós podemos chamar quem quisermos e quantas pessoas desejarmos. E esse ingresso é o Evangelho. Oferece e divulga a salvação a pessoas que são naturalmente perdidas e estas são condenas à destruição por toda a eternidade. Alguém ofereceu o Evangelho a você. Seja grato a essa pessoa, fazendo o mesmo por outra. Quero orar nesse momento. Jesus, não tenho palavras para agradecer a grandiosa obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Quem sou eu, Senhor, para que se lembres de mim dessa maneira? Eu, miserável e pequenino pecador, desprezível aos seus olhos, um grão de areia em meio ao deserto. Não mereço o seu amor e a sua atenção. Muito obrigado, meu Senhor, por ter saído do seu ambiente de glória perfeito, onde o Senhor não precisava de nada ou ninguém para existir. O Senhor se alegrava em si mesmo em muitas eternidades, mas achou por bem se fazer homem e passar por coisas e experimentar sentimentos que só eram destinados a nós. Tudo isso por amor de mim, meu Deus. Nem se eu vivesse 1 bilhão de anos, poderia agradecer. Aliás, viverei muito mais do que isso, na sua presença, Senhor Jesus. Quero estar pelo menos 2 bilhões de anos abraçado e agradecendo tudo que o Senhor fez e fará por mim. Muito obrigado, meu Senhor. Me ajude e ajude aos meus irmãos a passarem essa mensagem para outras pessoas, que elas também possam sair do seu estado de condenação para um estado de salvação. Convence as pessoas, Santo Espírito, de que são pecadoras que carecem de um Salvador. Muito obrigado por sua graça e perdoe todas as vezes quando eu negligenciei a sua maravilhosa obra. Perdoa-me também por desprezar a sua presença, deixar de estar contigo para atender as minhas vontades carnais, de não honrá-lo como merece. Perdoa-me, Deus. Em nome de Jesus, quero que repita uma oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso do seu perdão. Levei a minha vida do meu jeito e estava caminhando a passos largos para a condenação. Me perdoa, Jesus. Apague meus pecados e escreva meus nomes no livro da vida. Venha regenerar a minha vida. Espírito Santo, faça em mim a sua morada. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja cristã, verdadeiramente evangélica, e pregue o Evangelho. Fale com o pastor sobre a sua decisão de seguir a Jesus. E você que se desviou dos caminhos de Jesus, se arrepende e volte o quanto antes. Não fique parado no meio do caminho. O noivo vem e perderá a melhor parte da festa. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Me siga no YouTube, canal Diogo Martins. Compartilhe para seus amigos pelo WhatsApp. Link na descrição.
Evangelize. Repasse a mensagem, é livre. Pode pregar em sua igreja, escola dominical, grupo de célula. Honre a Jesus com a sua pregação. Que Deus te abençoe.